Deixa eu compartilhar aqui um tweet que eu publiquei ontem, que eu acho que explica um pouco o porquê dessa crise no mercado financeiro, né? Bom, vamos lá, vamos tentar explicar. Neoliberalismo. Neoliberalismo ganha eleição? Neoliberalismo entreguista, que é pior do que neoliberalismo, porque no Brasil não é só a política neoliberal, é a política neoliberal submetida a um poder colonial. Então, é o neoliberalismo entreguista. É evidente que esse tipo de proposta não ganha uma eleição. Por isso houve um golpe de Estado em 2016. O PT ganhou em 2002, 2006, 2010, 2014, iria ganhar em 2018, 2022, né? Poderia perder uma eleição eventualmente, mas não é o que estava no cenário. Seriam 20 anos de governos numa linha nacional desenvolvimentista. Mas o neoliberalismo perdeu em 2014 e aplicou o golpe em 2016. O que o neoliberalismo entreguista trouxe ao Brasil em 2016? O governo de Michel Temer e Fernando Henrique Cardoso. Já falei isso várias vezes, vou repetir. Por que de Fernando Henrique Cardoso? O sonho do Fernando Henrique Cardoso era enterrar a Era Vargas e implantar o projeto Petrobras, que era a privatização aos pedaços da Petrobras, né? Fernando Henrique, então, nomeia o cargo mais importante do governo, do regime do golpe de Estado. Ele nomeia o Pedro Parente, presidente da Petrobras. O que faz o Pedro Parente? Ele organiza a transferência da renda do pré-sal brasileiro para as petroleiras internacionais e também para os acionistas privados da Petrobras. Daí vem toda a crise brasileira. Inflação, greve dos caminhoneiros, todo esse caos, mas os caminhoneiros fingem que não querem enxergar isso, porque eles querem acreditar que o Bolsonaro é um mito. Quer dizer, seria muito mais inteligente perceber a realidade e ver que o problema dos caminhoneiros se chama golpe de Estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff para aplicar a política neoliberal e entreguista. Aí, dando sequência, bom, vamos lá. Aí eu sigo dizendo assim, olha, como Não, peraí, tem uma outra colocação aqui antes dessa, né? Bom, então, como o governo Temer e FHC foi extremamente impopular, o neoliberalismo entreguista recorreu ao fascismo. Por quê? Porque a candidatura neoliberal entreguista daquele momento, do Geraldo Alckmin, não tinha força para vencer a eleição. Bom, mesmo o fascismo neoliberal e entreguista também não era forte o suficiente para ganhar as eleições de 2018. Então, foi necessário fraudar as eleições daquele ano com a prisão política do ex-presidente Lula. O ex-juiz Sérgio Moro, em conluio com o TRF4, militares, etc. e tal, mídia, todo o esquema do golpe com o Supremo, com tudo, prendeu o Lula porque só assim o fascismo neoliberal e entreguista do Bolsonaro poderia vencer as eleições. E ainda precisou recorrer a muita fake news, a muita fakeada para ganhar esse processo. Bom, agora a gente está chegando num terceiro estágio, né? Por quê? Aí vamos lá. Qual foi o terceiro estágio? Bolsonaro tentou dar o golpe de Estado na noite do 6 de setembro. Por quê? Porque o fascismo neoliberal entreguista precisa de uma ditadura, ele é incompatível com a democracia. No entanto, o golpe de Estado de 6 de setembro foi contido. Não sabemos aí quais foram os bastidores, Michel Temer, Alexandre de Moraes, etc. e tal, não conseguiram implantar a ditadura no Brasil naquele ano, né? Então agora o Bolsonaro tem que jogar no jogo das eleições. Para jogar no campo da eleição, ou de uma mínima democracia, ele tem que romper com o neoliberalismo, ainda que parcialmente. Ele não está rompendo com o entreguismo, ele está rompendo só parcialmente com o neoliberalismo, com, vamos dizer assim, o fim dessa política do teto de gastos. Então, o que tudo isso está demonstrando? O mercado está nervosinho. O Bolsonaro tem razão quando ele fala assim, o mercado está nervosinho. De fato, o mercado está nervosinho. Por quê? Porque o Bolsonaro tem que romper com o mercado para fazer um mínimo de política social. O que se comprova? Neoliberalismo da Faria Lima é incompatível com a democracia, né? Neoliberalismo, fascismo, né, autoritarismo, tudo isso se combina no fascismo do Bolsonaro. Então, o aprendizado é esse. O problema não é o Bolsonaro, o problema não é o Paulo Guedes, o problema se chama neoliberalismo. O neoliberalismo implantou o golpe de Estado no Brasil. Enquanto as pessoas não enxergarem que esse regime é incompatível com a democracia, vamos ficar vivendo aqui
essa tragédia brasileira, né? Então, temos que sair desse buraco o quanto antes.